Texto bastante conhecido. Pentecostal que não conhece esse texto não é pentecostal. Amém, irmãos? Fica de pé para nós lermos esse texto. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, irmãos. Vinha um ciclo de oração, irmãos, e não ser renovado pelo Espírito Santo é como viagem perdida. Não, estou falando sincero, irmãos. Sirvo ao Senhor há quase 30 anos. Conheço a Assembleia de Deus desde os meus 11 anos de idade. E ir ao ciclo de oração e não sentir a presença de Deus é quase um pecado, viu, irmãos? É quase um pecado. Então, o ciclo de oração é um lugar de contato com Deus, com o Espírito Santo, de sentirmos a presença dele. Não importa se tem 10, se tem 15, se tem 20. O que nos motiva não é a multidão, irmãos, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Alabarassuri mikalabachandarabacandararas. Vamos ler esse texto. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão visões, e vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus? Eu serei breve e sucinto com a mensagem de Deus. Feche seus olhos, coloque sua Bíblia na cadeira. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Oh, aleluia, Deus. Feche seus olhos, você está na presença do Senhor. Seja você mesmo na presença de Deus. Não tenha vergonha, timidez. Deixe o Espírito Santo ter liberdade na sua vida. Espírito Santo, nós estamos na tua santa presença, Deus. Precisamos de ti, meu Pai, da tua glória, do teu poder, da tua unção, Senhor. Oh Espírito Santo, lemaço iderei mandacanda labachanda rabacaia. Senhor, que teu Espírito venha nos renovar esta noite, nos restaurar, nos levantar com o poder da tua presença, nos dar a tua graça e a tua força. Senhor, libera sobre nós a lamassuri anda canda lassura banda canda rabachanda rabacaia. Senhor, libera sobre nós a nuvem de glória. Anamassuri amanda canda rarácia. Abra sua boca e adore, glorifique, exalte. Você que é batizado com o Espírito Santo, sinta a presença do Espírito Santo renovando a sua vida com línguas estranhas. Aleluia! Receba a presença do Senhor esta noite. Não aceite sair daqui da maneira que você entrou. Sinta a presença, Pai. Libera a presença, Pai. Alabandará suribicandara racha. O que nos importa aqui esta noite, Deus, é a tua presença, Senhor. Nada mais nos importa a não ser a tua presença. Urabacalabachandarabandacandarabacaya. Urabacalasuribicalabarabandacaya mascaribicai. Sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento para a sua alma. Ora bacala suribicala bachandara rasuribicandara raça. Glória lá suiderei. Glória a Deus. Glória. Aleluias. Pode se assentar, queridos. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus.
Quero ser sincero para os irmãos que eu não sou movido e motivado pela teologia reformada conservadora, mas pela teologia pentecostal, viu, irmãos? Eu sou pentecostal na alma, no coração também. Eu creio no Espírito Santo, eu creio nos dons espirituais, eu creio que Deus revela, que Deus usa em profecia, que Ele batiza com o Espírito Santo. Eu creio que Jesus cura, que Jesus santifica. Hoje um dia Ele vai voltar, e um dia Ele vai voltar. Queridos irmãos, o profeta Joel profetizou um tempo de avivamento. Joel diz, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele disse: há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E quando Joel diz e depois, ele está apontando para um tempo futuro. E há de ser que depois de tudo isso, Deus derramará o seu Espírito. Depois de um tempo, haveria de acontecer que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. No Antigo Testamento, irmãos, somente 3 classes de pessoas tinham permanentemente na sua vida a presença do Espírito Santo. E note que isso aqui é bem antigo, viu, irmãos, que estou falando. Somente reis, profetas e sacerdotes tinham permanentemente a presença do Espírito Santo na vida. No livro dos Reis, de vez em quando o Espírito Santo vinha sobre alguma pessoa e fazia aquilo que ele queria fazer, e depois se retirava da vida da pessoa. No Antigo Testamento, somente reis, profetas e sacerdotes tinham o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Davi em 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 em diante. Se apoderou dele e nunca mais o deixou. Isto significa que o Espírito do Senhor permaneceu na vida do rei Davi, não o deixou, não se retirou. Aleluia. Por isso nós entendemos a oração de Davi quando ele diz assim: não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi sabia que ele tinha o Espírito Santo na vida. Oh, alamassuri me calabachanda arabacaias. Mas o profeta Joel, inspirado por Deus, disse: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Em outras palavras, agora não seria mais reis, profetas e sacerdotes que teria a presença do Espírito Santo, mas Deus ia derramar do seu Espírito sobre todo o seu povo, sobre todo o seu povo. Quem está entendendo, quem pode adorar? Sobre todos aqueles que fossem servos, servas de Deus. Aleluia. Deus daria do seu Espírito. A Bíblia diz, irmãos, que porque ele continua profetizando e dizendo: e vossos filhos profetizarão, os vossos descendentes serão profetas e profetizas. Não. O que Deus tem para os seus filhos não é para ser um drogado, um delinquente, um criminoso. O que Deus tem para os seus filhos é para que eles sejam profetas e profetizas. Oh, quem acredita nisso, pega esta palavra para seus filhos. É isso que Deus tem para a sua descendência. E o profeta Joel continua dizendo: e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Sabe por que está falando vossos filhos e vossas filhas, descendência, os vossos velhos e os vossos jovens, as pessoas de idade mais nova. Deus está dizendo: todos vão receber do meu Espírito, não importa a idade, todos receberão do meu Espírito, todos terão a atuação do meu Espírito. Uns terão sonhos, outros terão visões e outros profetizarão. Quem está sentindo a presença? Quem está sentindo a presença? Há um renovo, há uma unção, há uma presença do Espírito de Deus na sua vida. O Espírito Santo vai atuar na vida de todos.
não só de alguns de acordo com uma certa idade, mas na vida de todos. Esta profecia, irmãos, aconteceu. Ela se iniciou em Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, quando a Bíblia diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E pousou sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Versículo 4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, irmãos, quando aquilo aconteceu, era uma festa judaica chamada festa de Pentecoste. Em Jerusalém estavam muitas pessoas de várias partes do mundo antigo daquela época. Estavam judeus que moravam fora de Israel, da Palestina, e também estavam até mesmo aqueles que eram convertidos ao judaísmo, que não eram judeus, mas chamados de gentios. Eles estavam naquela festa porque a festa de Pentecoste era uma festa importante. Foi naquela festa que a profecia de Joel começou a se cumprir. Ali tinha 120 pessoas e Deus derramou do seu Espírito. Em Atos 1, versículo 13, 4 e 14, a Bíblia diz, Lucas diz que ali estavam os irmãos de Jesus, ali estava a mãe de Jesus, mãe segundo a carne, segundo o homem. Ali estava também, irmãos, os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos. Ali estavam também as mulheres. Eu vou repetir: as mulheres. Ali estavam também outros irmãos, mas todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele estrondo, aquele barulho, aquela zoada, aquele falar em outras línguas chamou a atenção daqueles que estavam na festa de Pentecoste. A zoada foi tão grande, foi tão alta, que o povo foi para a porta do cenáculo. Na verdade, ali não era um templo não, viu, irmãos? Ali era um lugar, ali era tipo uma sala de uma casa, e era a sala da casa da mãe de João, Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. E a Bíblia diz, irmãos, que o estrondo foi tão grande que eles foram, irmãos, eles foram para a porta para tentar entender aquilo, porque os irmãos falavam em línguas lá dentro, e eles ouviam lá fora os irmãos falarem na sua própria língua, porque existia ali pelo menos pessoas de 13 nações. Eles vão para a porta por causa da zoada, e também vai para a porta por causa do falar em línguas. Foi, pastor? Foi, porque quando o Espírito Santo quer, irmão, você fala em línguas aqui, e ele faz você entender na língua dele lá. Aleluia. Deu para entender? Isso é o milagre do Pentecoste. Quem está entendendo, levante a mão e dê um brado de glória para Deus. Eles foram para a porta. Então Pedro mandou abrir a porta do cenáculo. Eu fui juntamente com os 11 para a porta. Eles pensavam que aqueles homens de manhã estavam bêbados, naquela hora do dia, de manhã, porque de manhã não é normalmente horário para beber, né? Você sabe. Mas eles pensavam que eles estavam bêbados, e a Bíblia diz que quando eles foram para a porta, Pedro saiu com os 11 e disse: isso que vocês estão vendo aqui não é que nós estamos bêbados, não. Isso aqui foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Joel profetizou isso, está se cumprindo hoje aqui. E Joel profetizou que Deus derramaria nos últimos dias do seu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo começou a ser derramado há mais de 1900 anos atrás. Começou a ser derramado há aproximadamente 2000 anos atrás. E ali começou a se cumprir a profecia do derramamento do Espírito Santo, irmãos. Ali começou o tempo de avivamento. Este avivamento veio no decorrer dos séculos e chegou até aqui na área 118. Eu vou repetir: chegou aqui até a área 118. O Espírito continua sendo derramado. Tem que ser cheio do
Espírito Santo? Quem quer ser usado pelo Espírito Santo? Quem quer ser incendiado pelo Espírito Santo? Cadê o povo da área 118? Cadê os irmãos e as irmãs que querem ser cheios do Espírito Santo? É tempo de avivamento. É tempo de avivamento, irmãos. É tempo do mover do Espírito Santo. É tempo de nós sermos usados pelo Espírito Santo. Joel disse que os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Isso não parou, não. O tempo de avivamento ainda continua. O que Jesus está esperando é você fazer o que está escrito em João 7,37, quando Jesus diz a Bíblia que ele clamou no grande dia, o último dia da festa, e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Vou repetir: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Ele falava acerca do Espírito Santo, que haveria de dar aqueles que nele crescem. Não, você não entendeu. O avivamento não parou, não. Tem gente vazia, mas também tem gente buscando, gente se enchendo. Tem gente que parou na estrada, vai até na igreja, mas parece que não é crente. Mas tem gente que é crente, que está sendo renovado, que está sendo restaurado, que está sendo usado pelo Espírito Santo. Tem gente que está buscando os dons espirituais. Tem gente que está ganhando almas para a glória de Deus. Cadê você? Cadê você que está aqui? Cadê você? Levanta a mão e abre a boca e adora o Rei. Se alguém não quer, queira você. Se alguém não ora, ora você. Se alguém não faz, faz você. Se alguém não dá lugar para o Espírito Santo, você. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo os últimos dias. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, João disse que nós estamos na última hora. Sei que muitos vivem como quer, mas tem muitos que estão fazendo a diferença por aí. Faça você. Seja você o canal de Deus, o instrumento de Deus. Seja você a pessoa, o homem, o jovem, a senhora, a moça que vai fazer a diferença. Deus não te chamou para ser mais um perdido no meio da multidão. Deus te chamou para fazer a diferença. Nós não fazemos a diferença sem o Espírito Santo. Não conseguimos. Somente com o Espírito Santo conseguimos fazer a diferença. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. Precisamos dele. Sem ele nada somos, nada podemos. Sem o Espírito Santo nem cristão nós somos. Só conseguimos ser crente com o Espírito Santo. Precisamos deste avivamento, deste mover. O Espírito Santo trabalhando em nós e através de nós. Vou repetir: o Espírito Santo trabalhando em nós e através de nós. Ele fortalece, Ele renova, Ele restaura, Ele enche, Ele dá sabedoria, Ele ensina, Ele guia, Ele dá dons espirituais, Ele dá pureza, Ele dá espiritualidade, aleluia. Ele cura, Ele dá poder, Ele reveste de poder, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos do Espírito Santo. Quem precisa, levanta a mão e dá um brado de glória para Deus. É o Espírito Santo, irmãos. E esta mensagem é urgente para os nossos dias. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo os últimos dias da terra.
quero saber se você tem 30 anos de crente. Estou nem aí para os seus anos de crente. Não estou nem me importando. Se Deus contasse com anos de crente, irmão, vou nem falar. Não vou nem falar, Jesus. Deus quer saber não do seu passado, mas do seu presente. Deus quer saber do seu presente. Deus não quer saber o que você foi, Deus quer saber o que você é. O seu presente é mais importante que o seu passado. Já está dizendo: passado, passou, e agora? Laço iderei manda candarabachuri me candarás. Que o seu presente seja um presente de renovo, de glória, de poder, de unção. Estou sentindo a presença. Alassura manda candarabachanda rabahas. Alabarasura bacalabachuri anda candara. Sinto a presença do Espírito Santo. Precisamos urgentemente deste sopro do Espírito para voltarmos às nossas raízes pentecostais. Vou repetir, só entende isso quem já vive isso há muito tempo. Para voltar às raízes pentecostal. Oh glórias! Não dá para ser quentes, não dá para ser, ou é quente ou é frio, irmão. Não dá para ser morno. Não dá para ser. Decida o que você quer. Decida, tome uma decisão. O morno não pode ficar. Sabe por que Deus planejou, projetou derramar do seu Espírito nos últimos dias? Porque os últimos dias são dias difíceis. Os últimos dias, irmãos, como disse o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, ele disse que seriam dias difíceis, trabalhosos. Nós vivemos esses últimos dias. A igreja que vai subir é qualquer povo desta terra que tenha a presença do Espírito Santo. Aonde estiver uma pessoa, que seja na África, em Moçambique, em Angola, na África do Sul, que seja na Oceania, na Austrália, ou que esteja lá no Japão ou na China, que esteja nos Estados Unidos ou talvez lá na Rússia, só vai subir aqueles que experimentam e têm a comunhão do Espírito Santo. Somente esses. Se eu vou falar de Mateus 25, irmãos, Jesus disse que o reino de Deus é semelhante, diga comigo, semelhante a 10 virgens. É virgem. Por que é virgem? Virgem é símbolo de pureza, sinônimo de pureza. Por que é virgem? Porque foi comprada, foi lavada, foi perdoada com o sangue de Jesus Cristo. Não quero saber quem foi. Você foi comprado, comprada, perdoada, lavada, purificada com o sangue de Jesus. Então você é virgem. Mas Jesus disse que o rei é comparado a 10 virgens, mas a diferença está aí agora: 5 prudentes e 5 nécias, loucas. As prudentes, as sábias, faz a diferença, porque a Bíblia diz que elas encheram a sua lamparina de azeite, e além de encher a lâmpada, encheu a vasilha de reserva. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem vai subir no arrebatamento é só quem tem reserva. Não, vou repetir, é só quem tem reserva. Encher a lâmpada somente não é suficiente. Pode até ter lâmpada cheia, mas precisa ter a reserva. Aleluias. O Senhor me disse, irmãos, lembra, meu filho, que quando a pessoa pega um carro e vai para uma determinada cidade, para determinado lugar, ele tem que encher o tanque.
e fazer o cálculo. Se o tanque cheio não der para chegar até aquele local, o que é que ele tem que fazer? Se não tem um posto de gasolina naquele deserto, ele precisa levar uma reserva. E meu avô tinha um Chevette velho, irmão, pensa em Chevette. Ele pintou, ele reformava, ele fazia tudo com aquele Chevette. Aquilo era uma relíquia para ele. E ele enchia, era a álcool dos anos 80. E meu avô enchia o bujão de álcool, jogava no fundo do carro e viajava. Se faltasse álcool na estrada, ele tirava a reserva e enchia o tanque. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu que nós vivemos em um tempo de avivamento? Deus está derramando o seu Espírito de tal maneira que nós podemos ser cheios e também podemos ter reserva. Não está faltando unção, não está faltando azeite, pastor Denilson. O que está faltando é vasos. Porque a Bíblia diz, irmão, que o azeite só parou, aleluia, lá na viúva, em 2 Reis capítulo 4, versículo em diante. O azeite só parou de jorrar quando acabou os vasos. A crise não é de azeite, a crise é de vasos. Precisamos de vasos, irmãos, para Deus encher. Ah, pastor, todo mundo da igreja é vaso. Não é não, irmão, não é não, não é não, não é não, irmão. O vaso tem que se colocar na mão do oleiro e deixar o oleiro trabalhar da maneira que ele quer. Porque o barro não pode mandar no oleiro. E a Bíblia diz o que, irmãos? Que quando houve um grito na meia-noite, as 10 despertaram. Porque as 10 eram virgens, eram compradas, lavadas com o sangue de Jesus. Mas 5 tinha azeite nas lâmpadas e azeite de reserva. Quando chegou no meio do caminho, as loucas teve falta de azeite. Tem muita gente parando na estrada. Tem muita gente estacionado. Não estou falando de ir para a igreja não. Estou falando espiritualmente. Porque espiritualmente só quem pode julgar é Deus. Só quem conhece é Deus. Só Deus sabe como está. Então, irmãos, tem muita gente parada espiritualmente, fisicamente não, mas espiritualmente está parado, estacionado. Quando houve o grito, e o grito diz: eis aí que vem o noivo, as 5 foram ao encontro. Sabe o que significa isso? Todos querem ir para o céu. Mas as 5 loucas faltaram azeite e disse: dai luz do vosso azeite para as 5 sábias. O que aquelas sábias disseram? Não podemos. Não podemos, para que não falte a nós também. Alabassura candara rassuri me candara raça. Irmãos, a salvação não é passar de pai para filho. Não, esqueça isso. A salvação não é passar de tio para sobrinho, de avô para neto. Não é não. Não é como uma herança que você, quando diz aqui, eu vou fazer esse documento aqui, eu até esqueci o nome, o testamento, eu vou deixar tanto para o meu neto, para o meu filho. Salvação não é isso, irmãos. Salvação não é assim. Você tem que ter a sua comunhão. Seu amigo tem que ter a comunhão dele. O seu filho tem que ter a comunhão com o Espírito Santo, porque ele é o amigo do noivo, e ele é que vai levar a noiva ao encontro do noivo. Por isso que cada um deve se encher, cada um deve buscar, cada um deve dizer: nos aviva, Espírito Santo, me aviva, me enche, me renova. Eu quero sentir comunhão, eu quero ter comunhão, eu quero ser cheio da tua presença e da tua glória. Cada um deve, porque a salvação
A comunhão, o avivamento, cada um deve buscar. Nós podemos influenciar, mas não podemos transferir. Para encerrar o versículo, nós lemos, irmãos, Joel disse que esse derramamento duraria e haveria sinais no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sabe por que nós precisamos de avivamento, irmãos? De nos encher para suportar e não passar pelo grande e terrível dia do Senhor. Para a gente não fazer parte da igreja das 5 loucas que vão ficar, mas para que a gente faça parte das 5 virgens sábias daquela igreja, a igreja que vai subir ao encontro do noivo. Alabaraçura, estou sentindo a presença de Deus. É tempo de avivamento, irmãos. O que Deus está dizendo aqui esta noite para mim e para você é tempo de avivamento, é tempo de se encher, é tempo de buscar, é tempo de beber desta água cristalina. Deus prometeu, Ele começou a cumprir no dia de Pentecoste, e este avivamento só vai acabar quando a trombeta tocar e a igreja subir ao encontro do noivo. Se você acredita, levanta a mão e dê um brado de glória para Deus. Eu sinto, eu sinto a presença do Espírito Santo. Sinto a presença. Aleluia. Nós não fomos chamados para passar pelo grande e terrível dia do Senhor. Nós não fomos chamados para passar pela grande tribulação. Nós não fomos chamados para ficar aqui. Nós fomos chamados para morar no céu de glória. É por isso que Deus está derramando do seu Espírito sobre o seu povo. É tempo de avivamento. O tempo é agora. Eu vejo muitos pastores, pregadores, muitos obreiros, muitos irmãos e irmãs falando: Senhor, manda um avivamento. Deus não vai mandar avivamento, Deus já mandou, Ele está entre nós. Deus disse que derramaria do seu Espírito, e começou isso em Atos 2. Deus precisa de homens e mulheres, irmãos. Eu vou repetir: Deus precisa de homens e mulheres. E alguém disse para mim: pastor, Deus não precisa de ninguém, Deus precisa sim. Porque aos anjos não foi dado pregar o Evangelho. Até os anjos, diz Pedro, que atentaram para isso. Mas Deus chamou um povo para ser luz do mundo e sal da terra. Deus chamou um povo para ser castiçal de ouro, luz, e Deus vai usar a igreja, e Deus vai usar a sua vida. Então, para Deus fazer aqui neste mundo, Deus precisa de homens e mulheres. Se você não quiser, Deus pode levantar e libertar um traficante. Se você não quiser, Deus pode libertar um drogado e usa. Mas Deus precisa de homens e de mulheres. Por que homens e mulheres, pastor? Porque Deus derrama do seu Espírito sobre homens e sobre mulheres. Deus terá barraço, iderei, manda, candara, raço, alabandara, suri, candara, raço. Diga a presença. É o Espírito Santo que faz a obra, irmão, mas Ele faz a obra através de nós. É Jesus que salva, mas Ele salva através da igreja.
É Jesus que cura, mas Ele cura através da igreja. É Jesus que faz milagre, mas faz milagres através da igreja. E quando nós não entendemos isso, nós não buscamos um avivamento, um enchimento. O Espírito Santo quer dar dons espirituais para esta igreja. É o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que enche a igreja, é o Espírito Santo que atrai as vidas. Um homem pode ser muito estudado, uma mulher pode ser muito estudada, pode ter diploma, pode ter isso, pode ter aquilo, é importante, mas não é suficiente. Porque a única coisa que é suficiente é o Espírito Santo. Por isso a igreja do século 21, irmãos, está tão cambaleando como um bêbada. Porque tem dinheiro, porque tem muitos templos, porque tem programa de televisão, tem programa de rádio, tem via internet, tem tudo. Mas o que é que está faltando? O suficiente. O que é o suficiente? O Espírito Santo. Mas pastor, nós temos o Espírito Santo, mas Ele quer nos encher a tal ponto que a gente atrai as almas, que a gente pregue, que a gente ore por cura e por milagre. E Jesus disse: se não veres milagre, de maneira nenhuma crerão. Aleluia! Glória a Deus! Deus não chamou a gente para ser religioso. Religioso não vai para o céu. Deus nos chamou para ter vida. Eu vou repetir: Deus nos chamou para ter vida. Quem quer isso, levanta a mão e dá um prato. Deus não precisa de muita gente aqui, né, para fazer a diferença, irmão. Deus precisa pelo menos de uma pessoa. Se Deus encontrar uma para fazer a diferença, pode ter certeza, todos serão impactados pela glória e pelo poder. Aleluia, as glórias. Eu quero encerrar esta mensagem, porque o tempo já está esgotado. Vamos orar ao Senhor, fica de pé.